Fala galera, beleza? Então vamos lá. Hoje eu abri um espaço ali para que as pessoas pudessem fazer alguns pedidos de vídeo. Então eu vou fazer uma abordagem, vou tentar ser extremamente rápido, direto ao ponto, tá? A respeito de frações. Até outro dia eu abri lá no Instagram os assuntos que vocês gostariam que eu trabalhasse e frações foi o disparado que mais apareceu, tá? Então eu vou tentar ser bem rápido, direto ao ponto. Vamos lá? Primeiro, quanto à estrutura de uma fração. A fração ela é separada por um traço, né? Então a gente tem um número na sua parte de cima, um número na parte de baixo. O número da parte de cima a gente chama de numerador, a parte de baixo a gente chama de denominador. E a fração ela serve para representar partes de alguma coisa, de forma que você tenha um meio, um terço, 2/5 de qualquer objeto, qualquer item que você queira falar a respeito. Tá? Existe uma classificação como se fosse a fração própria e a fração imprópria. A fração imprópria é aquela fração que o seu numerador é maior que o denominador. Por que imprópria? Porque na verdade esse número, essa fração, ela representa um número maior que 1. Tá? Toda vez que tiver uma fração que representa um número maior que 1, a gente chama essa fração de imprópria. A fração ela também é utilizada numa escrita com número misto, tá? Mas depois a gente fala um pouquinho a respeito disso aí. Então, tentando exemplificar para vocês, numerador de cima, denominador de baixo. O denominador é em quantas partes você vai estar dividindo aquele todo, né? O seu objeto, o dinheiro, o que você está tratando. E o numerador é quantas partes você vai pegar. Então, tentando exemplificar na tua cabeça, você fala, eu quero 1/5 de alguma coisa. Eu vou dividir aquela coisa em 5 partes e vou pegar uma delas para mim. Eu quero 3/7 de determinado objeto. Eu vou dividir aquele objeto em 7 partes iguais e vou pegar, né, a parte que as partes que eu gostaria de receber. É isso aí. Então, feito essa ideia de fração, o que significa fração e tudo mais, a gente tem um detalhezinho rápido que toda fração representa uma divisão. Toda fração representa uma divisão. Isso quer dizer que toda fração eu posso pegar o meu numerador e dividir pelo meu denominador. E isso vai chegar em um número decimal, que é o valor numérico da sua fração, é o valor que ela representa. Tá? Então, toda fração é uma divisão, eu tenho que ter isso na minha mente, onde eu pego o meu numerador e divido pelo meu denominador. Eu tenho alguns alunos que acabam falando assim, professor, então eu posso transformar a fração para decimal e trabalhar com decimal? Pode, não tem problema nenhum. Mas assim, opinião minha, tá? Opinião pessoal minha, é que trabalhar com fração é muito mais fácil do que trabalhar com decimal. Porque decimal você tem dízimas periódicas e você teria que fazer uma aproximaçãozinha que na fração você não vai precisar. Beleza. Então, tratado essa parte básica de fração, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de operações com fração. Operações com fração. Eu vou começar com adição e subtração e vou começar bem do básico. Se eu tenho uma adição, né, uma continha de mais ou de menos com fração, eu tenho dois casos, denominadores iguais e denominadores diferentes. Se os meus denominadores são iguais, eu repito o denominador e eu somo meus numeradores ou eu subtraio os meus numeradores. Tá? Agora, porém, se eu tenho denominadores diferentes, eu preciso fazer uma coisa chamada MMC, mínimo múltiplo comum. Você tem uma regrinha para isso, tá? A gente pode até conversar um pouquinho a respeito disso, mas eu queria falar a respeito de uma outra ideia para você poder acelerar alguns processos. A gente tem algumas provas, alguns concursos que quanto mais rápido eu faço a questão, melhor para mim, porque eu vou ter mais tempo de pensar em outras coisas. Então, quando eu tenho uma soma ou uma subtração com duas frações com denominadores diferentes, a minha proposta para você não precisa achar o mínimo múltiplo comum, tá? Multiplica os denominadores e utiliza ele como MMC. Multiplica os denominadores e utiliza ele como o MMC. Você vai fazer uma fração única com aquele produto. E aí, para achar os novos numeradores, você divide esse número que você obteve pelo denominador e multiplica pelo numerador. Repara que o fato de eu ter encontrado aquele valor lá, multiplicando os dois denominadores, a hora que eu dividi,
o resultado vai ser o outro, né? Se eu pego aquela multiplicação e divido pelo primeiro denominador, eu vou encontrar o segundo. Então multiplica o segundo denominador com o primeiro numerador, você tem o primeiro numerador novo. Quando eu pego aquele número obtido, aquele produto obtido, e eu divido pelo segundo denominador, eu vou obter o primeiro. Então você vai multiplicar também. É como se eu multiplicasse cruzado os denominadores com os numeradores. E eu obtenho o segundo novo numerador, e aí sim você pode fazer adição ou subtração com as frações, ok? Obtendo esse novo denominador. Qual é o único detalhe? Ah, professor, mas por que eu sempre fiz MMC e não poderia ter feito assim? Porque quando eu faço assim, existe uma chance muito grande, né, se não for o MMC aquele resultado, de eu poder simplificar. E todo professor gosta que você simplifique, tá? Toda prova, todo concurso que você for fazer, o resultado final vai ser simplificado ali. Ou a grande maioria, tá? Se não todos, a grande maioria. E aí a gente vai para a segunda operação, né, considerando a adição e subtração apenas uma, a multiplicação de fração. Independente se são diferentes ou iguais os denominadores. Aí, na multiplicação, você não tem essa regra, tá? É bom que você tenha essa coisinha na sua cabeça. Dentro da multiplicação, você não tem regra de ser igual ou diferente. Simples. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Eu estou colocando os exemplos aqui, então eu acho que fica bem claro para vocês. Se eu tenho duas frações e elas estão multiplicando, numerador com numerador, denominador com denominador. Por outro lado, quando eu tenho a divisão de duas frações, existem professores, e eu não estou julgando se está certo ou se está errado, que falam assim, na divisão você multiplica cruzado. Eu entendo que o professor possa ensinar assim, não tem problema nenhum, mas eu gostaria de dizer para vocês assim, eu, novamente falando pessoal meu, eu gosto de falar como eu aprendi, que era repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso de uma fração? Aquilo que era denominador vira numerador e aquilo que era numerador vira denominador, né? Você troca de posição eles. Então, se eu tenho a divisão de uma fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E aí eu volto na multiplicação. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, tá? E aí eu encerro as duas operações de multiplicação e divisão de uma forma bem parecida, tá? A divisão é um passinho a mais ali que eu teria que fazer antes. E aí eu quero falar também a respeito de potenciação e radiciação. Potenciação, quando eu tenho potência. Quando a minha fração é a base de uma potência, eu simplesmente eu consigo fazer o quê? Distribuir aquele expoente que está lá fora para o meu numerador e para o meu denominador, tá? Isso é uma propriedade de potenciação que a gente diz. A gente pega o expoente que está fora do parênteses e leva para o numerador e para o denominador. Radiciação, mesma coisa. Se eu tenho a raiz de uma fração, eu posso aplicar a raiz no numerador e a raiz no denominador, ok? Eu acredito que seja isso. Então, qualquer dúvida que venha a ter a respeito de fração, eu estou aberto, pode mandar um recado, me procura aí que a gente pode tentar conversar algo a mais, tá? Se eu deixei escapar alguma coisa aí, peço perdão. Abraço, até mais.